Oi, gente, bem-vindo ao canal. E hoje eu vou falar sobre todo o processo da preparação até o dia de hoje, vivendo com a bariátrica. Então, antes de mais nada, aproveita para curtir o vídeo, para se inscrever no canal, que eu tô começando agora. E eu vou deixar também aqui embaixo um link, onde se você precisar comprar alguma coisa no Mercado Livre, para apoiar, estiver precisando comprar alguma coisa para apoiar, ajudar. Vou deixar aqui para vocês que vocês podem clicar e pesquisar algum item que você já tenha desejo de comprar. Então vamos lá. Então, a preparação da cirurgia, ela para mim é um pouco difícil ainda falar sobre a cirurgia bariátrica na questão de falar, da palavra em si. Mas em relação à cirurgia, é muito importante que a gente tenha alguém para dividir isso com a gente. Eu, no meu momento de fazer a cirurgia, o que eu tinha era uma amiga que tinha feito, eu tinha algumas pessoas nos ciclos que elas já tinham, ciclos perto, pessoas próximas que já tinham feito essa cirurgia, porém não eram íntimas. Então, logo, não era uma pessoa assim, eu vou contar com essa pessoa. Não, não era isso. Mas é importante você ter essas pessoas, por quê? Porque essa cirurgia, ela é muito além de do emagrecimento. Ela é muito além do emagrecimento. Ela é psicológica. Eu falo que essa cirurgia, ela tirou um pedaço do meu cérebro, não um pedaço do meu estômago. Por quê? Porque a maior batalha, ela veio do cérebro, ela veio do mental e não da fome, não do alimento ali de você comer. Então, nos primeiros dias, antes de você fazer a cirurgia, é importante você ter aquela rede de apoio, alguém, uma pessoa, sei lá, alguém que vai te amparar ali. Eu fiz o preparo das marmitinhas, que a primeira marmitinha, ela é água. Aquela, só água, parece água com sal. Fala que tem. Eu cozinhei alguns legumes assim, mas não senti gosto de nada, de nada, de nada, de nada. Então, a primeira etapa, ela é líquida. Então, eu fiz ela antes. Por quê? Porque eu não teria alguém pra ficar comigo, assim, 100% que eu poderia contar pra poder ficar no meu pós. Tanto que a questão da meia, banho, não sei o quê, assim, 10% eu tive ajuda, os outros 90 foi com a coragem e com a força mesmo que tinha, recolhia tudo e ia na fé. Foi isso. Mas se você tem uma pessoa que você pode contar, ou pessoas que são do seu círculo ali, que você pode contar, várias pessoas, porque às vezes uma pessoa vai cansar sozinha. E aí você vai precisar de uma outra pessoa. Porque a sua energia não vai ser como era antes. Então acaba que você precisa nesses primeiros meses dessa ajuda, desse amparo, desse cuidado. Então eu preparei minhas marmitinhas, deixei elas no congelador. Umas eu deixei, uma ou duas eu deixei um pouquinho só na geladeira mesmo, para quando eu chegasse eu já poderia me alimentar. Então, esses foram os primeiros dias antes, né? Aí quando eu fui pra mesa, tal, que você tem aquele. Mas antes disso aí, tem aquela despedida que o pessoal fala, né? Ai, come o que você quer, come o que você tem vontade, porque você vai demorar. Eu preferi não ficar nessa pilha de comer as coisas que eu tinha vontade ou que fosse uma despedida. Eu não levei por esse canto de ser despedida. E um outro detalhe é que eu tenho dificuldade de tomar sopa, esses negócios de caldo, de canja, de esse tipo de coisa, não é uma coisa que o meu paladar gosta. Mas eu tive que aprender a comer pra sobreviver. Porque eu acho que às vezes quando a gente tá fazendo alguma coisa, começa a vir aquele turbulhão de notícia. Que fulano fez, que deu errado, que ciclano fez. Então eu tinha um pavor, um pavor. Então, assim, pra mim é assim, se é pra mim seguir, eu vou seguir até, tipo assim, até o limite. Aí se fala assim, não vai morrer mais, aí, tipo assim, aí às vezes dá uma escapadinha. Mas, mas se for a questão, tipo assim, vida ou morte, você vai ter que tomar sopa até o resto da sua vida. Então a gente vai ter que tomar sopa até o resto da vida. Comigo é assim.
Mas você fala assim: "Ai, nossa, tá um friozinho, vamos tomar um açu". Obrigada, obrigada, vou no meu arroz e feijão, vou na minha carninha, vou obrigada, obrigada, pode continuar com sua sopa. Então, às vezes quando a gente vai fazer essa mudança trágica, assim, trágica que eu falo que ela seja, muito difícil, porque quem come sopa tá, tipo, tá tranquilaço, entendeu? Tá suave, que vai passar aquele tempo, aquele aquele momento muito tranquilo. Mas pra quem não come, não tem o hábito ou não gosta, fica um pouquinho mais difícil de estar introduzindo esses tipos de alimento no dia a dia. E assim, como uma obrigação, não como uma opção. Então, por aquele quando eu estava no hospital, eles me entregaram era uma aguinha, uma água, eu acho que era alguma coisa uma outra coisa que era tipo um suquinho, sabe, mas era uma coisa bem assim, bem longe de ser de ser uma coisa normal, era bem longe assim, era alguma coisa assim. E eu fiquei com esse tempo e quando eu estava no hospital, logo quando você faz, ou quando se fala assim: "Ah, já tá na hora de comer", o seu corpo não pede comida. Não sei o que acontece, não pede comida. Você não sente fome. Então, aparentemente, parece que se arrancou tudo, e a sensação que eu tive, eu acho que até um ano depois, foi a mesma sensação que eu tive quando eu tirei a vesícula, que eu tirei antes a vesícula, foi de ter um buraco na minha barriga. Um buraco assim, um vácuo, uma sensação de vazio, vazio por dentro. Eu não sei explicar, não sei se o médico falou que era isso mesmo, porque meu estômago era muito grande pra mim que era pequena, mas eu não sei se todo mundo sente esse tipo de sensação. Não é uma dor, é uma sensação de ter um vácuo, de ter um vazio, de ter alguma coisa que não consegue explicar. Então, quando eu cheguei em casa, eu já estava com aquelas comidinhas deliciosas prontas, que era passada até no nem sei se agora é feito assim, se é passado no coador, acho que é assim que chama, que eu não tenho hábito de tomar café, então aqueles utensílios que é pra coar o café. Então, ali eu passei pra não ter nenhum tipo de pedacinho de cenoura, batata, algum tipo de legumes, alguma coisinha que pudesse passar ali, era só o líquido mesmo. E aí foi muito triste passar essa parte, porque eu acho que foi uma semana, 10 dias. Eu acho que foi mais ou menos esse tanto. E eu tomando aquele medicamento, e também vem aquele medicamento de proteção de estômago. Aí tomava antes a proteção do estômago e depois você fazia o alimento. Então era muito assim, muito novo. Tudo isso é muito novo. E aí você fala assim: "Ai, Ana, vou ficar no celular". Aí parece que você vai pro celular pra se distrair, pra não ficar pensando na comida. E tudo que te aparece é anúncio de comida, é alguém comendo alguma coisa, é tudo sobre isso. E na época eu tinha falado pro meu pai que eu tinha feito uma cirurgia, não falei qual a cirurgia que eu tinha feito. Aí ele disse assim, ele mora em outra cidade: "Eu vou aí cuidar de você então". Aí a família dele é bem grande. Aí eu fiquei pensando assim: "Gente, eu fiz essa comida exatamente pra mim não sentir o cheiro e pra mim tá pronta pra mim passar por esses dias. As pessoas que vão chegar, elas não vão entender que eu não posso comer. E mesmo que ela entender, vai ficar não só no celular, vai ficar o cheiro da comida no meu nariz. Todo mundo comendo, todo mundo mastigando, todo mundo, curtindo a vida". Aí eu falei pro meu pai assim: "Pai, eu acho melhor você não vir, porque, eu não posso estar comendo tudo, eh, essas questões e tal, e pra mim vai dificultar mais que ajudar". Ele acabou entendendo, não veio naquele momento e tal. E pra mim foi bom de não vir e não tá tendo aquele acesso. Eu ficava com o celular, eu passava alguns bons momentos dormindo. Eu acho que era, não sei se é a fuga de todo mundo tá dormindo,
mas era a minha fuga de não ter a visão, a chance de você sentir o cheiro, de você ver alguém falar assim de comida. E naquela fase, todo mundo assim tá fazendo o que tem que fazer da sua vida, né? Uns estão trabalhando, outros estão cuidando da vida particular, e aí acaba que você acaba ficando sozinha. Eu morava sozinha nesse momento. Então acaba que parece que vem, tipo, um arrependimento. Então o pessoal fala que vem o arrependimento nesse momento, porque nesse momento todo mundo tá seguindo a sua vida normal, e não que todo mundo tem que parar ou tem que. Não é isso, mas essa cirurgia ela é tão psicológica que você começa a ficar assim: nossa, o que que eu fiz da minha vida? Porque você tá lá na sua casa, não pode comer, é, ainda você não viu a mudança no seu corpo, claro, não é assim, e nem vai ser assim, não é pra ser assim, né? Que o nosso corpo não é pra ter esse start pra poder mudar, porque a gente é a construção, e a construção ela não se sustenta sem pilar, então não adianta você fazer um negócio tão trágico que não vai dar certo. Não vai dar certo, gente. E aí eu me vi, falei se eu me vi arrependida, eu não sei se é um sentimento de todos, mas eu me arrependida, falei: "Jesus, não tenho ninguém aqui nem pra conversar". E nisso eu não podia, como eu não podia estava saindo de casa, então eu não estava indo na sessão da psicóloga. E eu tinha recém mudado de psicóloga, porque no meu primeiro momento ali, eu peguei uma psicóloga, mas a psicóloga, ela queria falar sobre ela e a vida dela. E aí ela não queria falar sobre o tratamento, sobre o que seria, como não seria, por quê? Porque a outra aí depois a outra psicóloga estava me explicando, né, porque, vamos supor, eu sempre tive cabelos longos, tive cabelo assim, sabe. E aí, nesse momento, é hora de você falar também, tanto dos pós quanto dos contras, que a queda de cabelo, ela pode ser severa, ela pode, tipo, atingir a autoestima da mulher, que muitas mulheres, tomam um refúgio na questão de, ai, colocar não é aplique, colocar mega hair, colocar isso, colocar aquilo, experimentar as vitaminas, qual que vai dar certo, qual que não vai dar certo. E neste momento, ela não queria. Eu lembro que ela falava muito de TV a cabo, da casa dela, da mãe dela, e aí ela não queria tratar isso aí. E essa minha nova psicóloga falou que seria interessante falar isso, conversar isso comigo, já que eu tinha esse apego ao cabelo, por eu ter o cabelo longo, acho que desde muito nova, então tinha alguns pontos que deveriam ser trabalhados antes da cirurgia, que não foram por conta de, enfim. E aí depois ela acabou me dando o documento, tipo, porque você leva um documento para o médico para você autorizando, né? Mas e depois eu continuei procurando outra psicóloga para poder fazer isso aí. Então eu tinha recém mudado de psicólogo e eu não tinha conversado algumas coisas e neste momento eu vi que precisava conversar. Eu vi que precisava conversar, então, tipo, logo quando eu pude sair de casa, eu já saí pra procurar minha psicóloga. Então, esse foi o meu a primeira coisa. E aí eu senti muita falta, porque uma falta de uma amizade, porque quando eu fiz, uma amiga minha falou assim: "Não, eu vou ficar com você, tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê". E aí quando foi pra e aí ela já tinha feito essa cirurgia anteriormente, mas ela não tinha me contado como que foi pra ela o pós. Então, pra mim, eu fiquei assim: "Nossa, gente, ela devia ter me avisado algumas coisas que eram importante", mas ele é muito subjetivo, o que é importante pra mim pode não ser importante pra você. E aí, eu pesquisei, mas eu acho que quando você vive, é diferente de você pesquisar. Você sabe as dificuldades que algumas pessoas enfrentam, outras enfrentam diferente, mas eu acho que quando você não tá, você não saboreou o gostinho da sensação, é totalmente diferente. Você sente diferente. Talvez a sua vivência com a comida
você encare diferente, você encare como uma penalidade, porque muitas vezes quando eu tomei Saxenda, que são as canetas emagrecedoras, eu me sentia assim: "Nossa, uma tortura", porque eu tenho que fazer isso comigo, porque eu não consigo me controlar, tipo, na questão alimentar, e aí eu tenho que tomar essa injeção, aí eu sofro essas consequências na questão de náusea, dor de cabeça, tontura. Era uma coisa de louco, assim, na questão de o contra dessa injeção no meu corpo. Então eu vinha, tipo, parecendo que vinha uma bola de neve, assim, sabe, na questão de sofrimento mesmo. Mas, eh, em contrapartida, também o meu corpo, tanto psicologicamente quanto fisicamente, ele não tinha força para lutar contra a batalha da obesidade. Então, eu me via, assim, lembrando de coisas e situações, até na questão da cirurgia, de falar assim: "Gente, eu tive que amputar para mim conseguir fazer uma coisa que para muitas outras pessoas pode ser fácil, pode ser: "Ai, é só você caminhar, é só você fazer isso, é só você cortar tal coisa". E aí você se vê assim: "Nossa, parece que é tão fácil pra todo mundo e pra mim não é". E agora eu tomei essa atitude que pra muita gente que pra essas pessoas vai ser fácil, pra muita gente vai ser fácil, fácil, né, mas a pessoa não passou por isso. Ela vai falar que é fácil, a pessoa emagrece, enfim, e eu não tô aqui sofrendo, tipo assim, arrependida, tomei remédio, não consegui, tô nessa situação, eu não consegui, agora eu tô comendo coisas que eu não gosto. E aí eu olhei e falei assim: "Não", uma coisa, tipo assim, que eu aprendi era ter a questão do equilíbrio, que tudo na vida vai ser o equilíbrio, e também na questão de você tá preparada pra fazer alguma coisa. Vamos supor: "Ai, amanhã, eu vou começar uma dieta". Tá, você vai começar uma dieta, mas antes de você começar uma dieta, você tem que estar preparada pra você começar uma dieta. E aqui eu falo psicológico, geladeira, tudo que vai e até as pessoas que estão em volta de você. Porque é muito fácil você falar assim: "Ah, eu vou começar", igual muitas vezes eu ia começar, e aí o meu marido falava assim: "Ai, olha aqui, ó, trouxe esse doce pra você". Aí era, sabe aquele doce que você mais gosta? Aí, tipo, falo assim: "Gente". E aí voltando na questão das primeiras semanas, que foi o arrependimento, o que acontece? Você se pega naquele arrependimento, aí você lembra do que você passou, do que você não conseguia controlar. Aí você fala assim: "Não, dessa vez vai dar certo sim, as pessoas vão falar que é fácil, mas eu sei o quanto eu chorei, o quanto eu caminhei, todas as técnicas que eu tentei e não deu certo", e você vai colocar na sua cabeça: "Essa vai dar certo, vai ser difícil, não vai ser fácil, vou ter que ouvir ainda que foi o caminho mais fácil, sem a pessoa ter passado por esse caminho, mas eu vou conseguir". Então ali eu tive preparada na questão de estar com as comidas prontas, não tinha nada fora do que era permitido, porque eu morria de medo de fazer alguma coisa. Mas quando eu completei, eu acho que foi 20 dias, a minha mãe, que não sabia da cirurgia, ela chegou, ela falou assim: "Ai, posso te levar um caldo de feijão?". Falei: "Não, mãe, pode trazer o caldo de feijão". Aí o que ela fez? Claro, ela não sabia, né, ela bateu o caldo do feijão, então ficou aquele negócio mais grosso. E eu como eu tinha operado, da hérnia de hiato, que ela fica na questão do esôfago, ela ela por si só, o pós-operatório dela é muito vômito. Então naquele dia que ela me trouxe, ela esperou eu comer, pelo menos um pouco. Aí vai eu comer esse essa batida de eu acho que nessa época eu ainda não estava podendo comer por conta do esôfago, esse negócio tão pastoso.
acho que era 15 ou 20, mais ou menos assim, no começo. Eu tinha passado acho que mais de 10 dias já da cirurgia. Aí eu comi umas 2 colheres de eu falei assim: "Ai, daqui é que eu acabei de comer", falei pra ela, "e daqui a pouco eu como mais, que eu só peguei pra experimentar". Menina, mas eu vomitei essa madrugada inteirinha. E dava uma agonia, e falei assim: "Ai, agora ferrou tudo, estava certinho, o negócio veio pra me estragar". Nossa, eu achei assim: "Nossa, agora não vai ter como, vai ser agora que não vai dar certo". E aí, eu vomitei, aí tá, aí eu melhorei. E desses primeiros 30 dias, eu precisei levar meu filho no posto de saúde, pra poder fazer um examinho lá. Quando eu vou lá, eu falo assim: "Ai, você pode medir minha pressão?". Na hora que ela mediu, a pressão estava, acho que estava 10, estava 9, sei lá, estava baixíssima. Aí ela falou assim: "Ai, você precisa comer alguma coisa pra poder voltar assim". Aí eu mandava mensagem para o médico: "Olha, eu tô me sentindo fraca". Aí ele falou assim: "Você tá conseguindo fazer isso, fazer aquilo?". Aí eu falei assim: "Eu só não tô conseguindo tomar muita água". Aí ele falou: "Então é isso que tá acontecendo. Juntando outras coisas, você tá tomando pouca água, o que tá deixando você meio assim". E aí eu tinha a sensação do quê? Eu tinha a sensação meio de tontura, meio de moleza. Era uma sensação que me deixava muito tempo deitada, deitada e meio que sonolenta, dormindo assim, sabe. E aí eu lembro que tem que fazer as caminhadinhas, aí eu fazia as caminhadinhas por dia, e tal. Eu demorei um pouco pra ser liberada por conta da hérnia, então eu não fui liberada assim: "Nossa, acho que é 3 meses, você já pode ir", foi um pouquinho depois. E aí quando eu fui começar atividade física que é recomendável, eu encontrei um outro desafio, porque na questão que você vai pra partir para outra etapa, tanto na questão de você receber esses alimentos pela primeira vez, sair do líquido, depois ir para o pastoso. Nossa, o meu sonho era comer carne moída, era mastigar alguma coisa. Eu acho que é o sonho de todo mundo, né, voltar a mastigar é assim, é um sonho, assim, que parece que vai demorar muito, mas uma hora chega. E aí, o que eu aprendi na questão da alimentação, ali acho que dos 3 primeiros meses, foi que tudo passa. A dieta líquida passa, a pastosa passa, a mais sólida passa, tudo passa. E aí, é da gente ter a paciência, ali vai ser exercitando a paciência, toda a movimentação. E nesse momento, acho que no segundo mês, no terceiro mês, eu perdi, ou acho que foi no segundo, fui no médico e tal, ele falou assim: "Ai, você perdeu cerca de cerca de 10% dos seus quilos, do quilos que você tinha. Então, esse aqui, até aqui, a cirurgia te levou. Daqui pra lá, quem vai levar é você. Então, não adianta eu fazer mais nada por você. O que eu posso é acompanhar e ver como tá sendo sua evolução, se tá tendo algum problema, esse tipo de coisa. Mas em questão do emagrecimento, é você por você e agora você seguindo e se regulando na questão de alimentação e exercício. E tudo que ali tá no conjunto, né. E quando eu procurava essas questões de emagrecer, eles falam que tem vários pilares, né, tem o pilar, tipo, psicológico, tem o pilar do movimento, que é você fazer exercício, tem o pilar alimentar, e tem o pilar que é o sono, que antes eu não dormia bem, eu tive a síndrome do pânico, então com a síndrome do pânico e depressão que eu já tive e já tinha, por vários anos, eu não dormia bem. Vamos supor, ai, era 3 horas da manhã, eu estava acordada. Às vezes precisava fazer alguma coisa de manhã, resolver coisas de manhã, estudar, trabalhar, fazer, sei lá, fazer alguma coisa de manhã. Era um parto, mas eu ia, não era uma coisa que eu não ia. Então, ali prejudicava todo a questão hormonal.
E nessa questão hormonal também veio a questão da tireoide que engordava. Então, eu abro várias pastas nessas nessa questão de alimentação, né. Então e aí quando eu fui na questão da alimentação, eu notava que eu não dormia. E aí, quando eu fiz a cirurgia, eu comecei a dormir. Até porque, né, eu estava bem cansada e eu tinha os horários para tomar o remédio. Então, vamos supor, ai, tinha que tomar o remédio 6 horas da manhã. Então, lá eu acordava 6 horas da manhã. Ai, o último remédio é às 10. Aí, tava lá às 10 e eu já dormia para mim poder acordar cedo certinho. E aí, por esse tempo, eu acordei assim, muito bem durante esse tempo e acordava cedo, parecia que vinha aquele ânimo, apesar da canseira que eu tinha na questão do corpo estar se acostumando com pouco alimento. Então, acho que era isso, a questão de você estar depositando pouco e querendo usufruir o mesmo tanto, talvez dá aquele meio aquele choque no corpo, que eu acho que é na onde ocorre o emagrecimento. Mas ali por um tempo eu achava assim: "Nossa, eu tô com fraqueza, ai vai acontecer alguma coisa comigo". Mas é sempre bom você estar com o contato do seu médico pra você poder tirar dúvida, porque eu tinha dúvida, eu mandava pra ele ou eu mandava pra nutricionista, na questão de alimentação. E assim, até hoje ela me acompanha nas redes sociais, que às vezes eu posto algumas coisas e tal, e ela me acompanha vendo, às vezes que eu posto alguma coisa de alimentação ou exercício ali, pra acho que até como um incentivo, sabe. Porque uma coisa que eu tive nesse conjunto de médico foi assim: "Você vai conseguir". Não, você vai conseguir. Tipo, não tinha assim: "Ai, não, você não vai conseguir". Porque eu em outros médicos que eu fui, o médico teve o primeiro, eu acho que endócrino, que falou assim: "Ai, você é uma gorda, você só come, você tá assim porque". O cara esculachou, eu esculachou, falei assim: "Gente", e ainda era um médico particular. Eu achei, assim, uma audácia na questão de: "Gente, como que a pessoa pode você tá pagando, a pessoa te esculacha", e eu fui maior educada, maior fofa. Gente, ele acabou assim, nossa, acabou comigo, acabou comigo. E aí, eu não sei se todo mundo que tem a obesidade tem essa questão psicológica, mas talvez se eu tivesse um pouco pior, talvez eu acho que eu não contaria essa história pra vocês, porque a pessoa ela me acabou em tantas camadas ali que na hora que você tá pedindo ajuda, a pessoa, em vez de você te ajudar, de te acolher, a pessoa acabar com você, talvez eu acho que não seria necessário. Não sei se eu encontrei ele num dia ruim ou se ele era acostumado a fazer isso. Sei que eu nunca mais voltei. Nunca mais voltei depois que eu encontrei esse outro médico que eu passei, que fez o andamento, que ele me dirigiu a outros médicos, os médicos eram muito bons e tinha um acolhimento, assim, muito diferencial na questão de estrutura de emagrecimento. Então, essa questão alimentar, ela mexe muito com a cabeça, e na questão de você estar nas redes sociais, e as redes sociais, ela ter esse avalanche de anúncios de comida, de, como eles dizem, de porno food, que é aquela coisa, aquele desejo de comer, aquelas fotos bem suculentas, ela acaba dificultando muito. E tendo assistência, tendo aquela rede de apoio, ele é muito importante para você estar equilibrando tanto também igualmente com os os psicólogos. Então ali eu estava fazendo isso, e aí o celular tocou, eu tive que atender. Então vamos lá, voltando. Então a questão da alimentação, ela ficava meio assim, né. E depois que você faz, eu não sei se todo mundo, talvez isso aqui entra como curiosidade, né. Eu não sei se quem faz as 2 cirurgia é por conta disso, ou se quem faz uma ou faz a outra também pode ter isso. Ela vem com uma sensação, tipo, de sempre estar arrotando, sabe. Na questão de: "Ai, você come" ou você não sei o quê. Não é assim, ó, não é assim. É uma coisa bem sutil que talvez eu perceba e as outras pessoas não percebam isso. Quem tá no corpo percebe esse tipo
de movimento que o corpo faz. Então, depois de ter passado todas esses, essas fases de nenenzinho, de estar se alimentando, de aprender a alimentar, a gente vem para uma parte muito importante que ela vai separar realmente quem vai emagrecer e quem não vai. Eu acho, né? A questão de você dar prioridade para proteína, ela vai te fazer tanto na questão de não deixar tão flácido, tanta perca muscular, quanto na questão de você estar com mais energia. Eu era a pessoa que comia muito carboidrato e tomava muita coisa com açúcar. Depois da cirurgia que eu fiquei, eu assim, eu era apaixonada, apaixonada. Se você queria encontrar alguém que gostava de Coca-Cola, eu acho que não tem uma pessoa que não seja eu. Você vai falar assim: "Ana, mas por quê?" Aí você fala assim: "Você tomava gelada?" Amava. Você tomava quente? Amava. Tomava mais ou menos? Amava. Tomava com gás? Ela com gásinho? Tomava. Tomava ela sem gás? Tomava ela quente? Tomava de todas as formas. De todas as formas possíveis. Geralmente quem só gosta do refrigerante, quem não ama, só gosta de refrigerante, prefere ele gelado. Mas eu era a pessoa que era Coca, era dentro. Era Coca, era dentro. Então, tipo, todo momento era um. Ai, eu acordava. Nossa, que dia lindo. Uma Coca. Ai, nossa, eu tô triste. Uma Coca. Ai, nossa. Às vezes estava sem aqui e falava assim, gente, uma dor de cabeça, não sei o quê. Preciso de uma Coca. Então, tipo assim, todo o sentimento que eu tinha, tudo que era oportunidade, era uma Coca. E aí, uma coisa que eu coloquei na minha mente, falei assim, gente, quando eu fazer a cirurgia, uma coisa que eu vou colocar e vou seguir é a questão do refrigerante. Pra mim, a questão do refrigerante foi a mais difícil e pra mim, ela foi a que eu segui a mais a linha possível que o médico disse. Eu tive a liberação antes, o médico falou assim, Ana, você pode tomar na fórmula zero. Eu falei assim, não, eu não vou tomar, eu vou aguentar até o fim do meu objetivo. Então, enquanto eu não cheguei, eu pulei da casa dos 60 para os 50, enquanto eu não fiz esse pulo, eu não tomei refrigerante. Eu não tomei. Então, pra mim, não era, tipo, não era aceitável isso. Não. Então, primeiro eu atingi o meu objetivo, que era a saída. Eu comecei na. Eu comecei. Eu Quando eu fiz a cirurgia, eu tinha 83, e aí eu vim tomar o refrigerante depois que eu já tinha saído da casa dos 60. Então, mas também não era assim, ai, saí da casa, vamos lá tomar. Não. Então não virou uma bagunça na questão alimentar. Virou uma questão de responsabilidade para não voltar da onde eu saí. Que o maior medo meu era tanto não emagrecer, porque eu tive pessoas próximas eh, no ciclo que não emagreceu. Gente, a pessoa precisava muito emagrecer, até perder mais quilos em questão de altura e peso, tudo, em relação a que eu, mas a pessoa não conseguiu emagrecer. E aí, em menos de 4 anos, a pessoa fez duas dessa mesma cirurgia, uma do estômago, uma do intestino, e da mesma forma a pessoa não conseguiu emagrecer. Então, o meu maior medo era não conseguir emagrecer, sei lá, por que razão, ou não me controlar, e era ter feito tal sacrifício, tomado tal decisão e não ter saído do lugar. Falar assim, gente, não vai funcionar mais nada, não vai funcionar remédio, não vai funcionar cirurgia, não vai funcionar nada, não vai funcionar nada. Então, desde que eu voltei a comer as coisas ditas como normais, tal, e essa questão do refrigerante não é questão normal, é questão que eu não tomo mais a normal, eu tomo sempre a zero. Sempre que eu vou fazer algum tipo de pedir algum tipo de alimento, algum tipo de bebida, sempre é zero, ou a que tiver menos açúcar, ou a que não tiver açúcar. Eu dou preferência para esse tipo de alimentos.
depois eu vou para os outros, mas aí com muito mais cautela do que o outro. Eu costumo brincar, assim, que na vida tudo é um equilíbrio, né. Então, vamos supor, a pessoa vamos supor, tem gente que vai lá e pede uma coxinha com uma Coca zero. Fala assim: equilíbrio? Equilíbrio, ela não pode estar no meio nos 2 caminhos, ela não pode estar no na fritura, na gordura, e tá no e afundando no açúcar, ela tá tentando equilibrar. Claro que isso aí não é uma coisa, nossa, uma coisa corriqueira, a pessoa vai fazer, a pessoa tem que ter outro tipo de equilíbrio, que seria a questão de dormir, a questão de exercício, aí envolve muito mais além do que só alimentar. Mas eu acho que o alimentar, ele é, assim, primordial na questão do emagrecimento. Então, eu já vinha também de uma sequência que eu não comia muitas coisas gordurosas, vamos dizer assim, por conta de não ter a vesícula. Então eu já não comia coisas muito gordurosas. Então essa questão de mudança que eu fiz, eu até hoje ainda tenho guardado as questão da dieta, tudo certinho, na questão, não todas, né, algumas, para mim lembrar do que eu comia, e também é importante que na hora que a nutricionista passa pra gente poder fazer o pesar, medir, fazer as coisas, é importante a gente estar seguindo aquilo lá, porque a gente não sabe o que cabe, o que não cabe. Eu, às vezes, me perco um pouquinho na questão de colocar, mas eu sei assim: "Nossa, deu pra mim, deu pra mim". Se eu passar daquele ponto do "deu pra mim", eu começo a soluçar, eu começo, tipo, dá algumas reações no meu corpo. Eu não sei se são todo mundo que tem esse tipo de coisa, mas comigo eu começo a soluçar, a ter alguns algumas reações, assim. Eu não vou falar assim: "Nossa, Ana, você andou perfeitamente no trilho, tal, não sei o quê, foi certinha no caminho". Não foi assim, não foi assim. Mas o que foi primordial foi seguir o caminho correto que o médico passou. Às vezes você igual, teve uma vez que eu não poderia ainda comer esse alimento, e aí eu estava muito tempo fora de casa, muito tempo fora de casa, não tinha me preparado na questão de levar alguma coisa que eu poderia comer na minha bolsa, e aí eu me vi numa situação que, eu estava tipo uma quermesse, não era quermesse, era tipo uma quermesse, mas não era uma quermesse. E aí tinha pastel. Aí eu falei assim: "Gente, eu estava passando mal já de, tipo assim, sabe, com a sensação de desmaio?". Falei assim: "Eu preciso comer alguma coisa". E aí eu fui olhar pelas as coisas que tinham, o que, assim, que na minha cabeça veio que era menos, assim, menos ia me fazer mal, foi um pastel de carne. Falei assim: "Vou tirar um pouquinho da não vou comer tanta casca, vou comer a carne". Eu pensei na proteína, né, vou comer a carne. Então ali eu fui comendo a carne, o que eu comi, acho que foi no máximo 4 pedaços daquele pedacinho de pastel. Eu comecei, assim, passar mal, passar mal. Aí eu tive que ir no banheiro, aí eu vomitei. Aí mas sempre que acontecia alguma coisa desse estilo ou dessa magnitude, eu contava à minha médica, vamos supor: "Olha, aconteceu isso e isso, eu tive que comer isso". Aí a minha médica me explicou, assim, que não era questão do alimento em si, mas sim por ter passado muitas horas sem comer. Então, assim, se eu fosse dar uma dica para quem tá fazendo, quer vai pensar em fazer, é seguir os horários, porque os horários ali, eles estão, como você tá comendo pouco, eles são, cruciais para você não passar mal. Porque o que eu via também é que, como no começo eu comecei a dormir muito, então eu não comia no horário certo. O que eu não comia no horário certo, eu começava a passar mal na questão de você não ter força para ficar de pé. Então acabava que ficava com um efeito avalanche, assim, sabe, na questão de, ai, você não consegue ficar de pé, aí às vezes você vai precisar ir no médico para poder tomar soro. Eu não No meu caso não precisei tomar soro, não precisei ter esse tipo de coisa, mas muitas pessoas precisam por conta disso, que acaba não respeitando os horários. Então ali a questão dos horários de suma importância. Então, tipo assim, eu não vou falar assim: "Nossa, eu fui a perfeita, fui tipo
o exemplinho, olha, carteirinha, nota A, tipo, que fez certinho. Não, não foi, porque o nosso corpo e a nossa mente, ele tá em desenvolvimento, e ele está aprendendo a viver de outra forma. Então, é normal, é natural que você acaba, ai, pegando alguma coisa. Claro que não no começo, né, gente? Pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor da sua vida. Não no começo. Depois do tempo que você já pode mastigar, que você já pode, introduzir alimentos. Eu não tô falando de antes, pelo amor de Deus. Não quero ninguém passando mal. Então, você é normal que às vezes você dá aquelas: "Ai, nossa, experimentei tal coisa e tal", mas é sempre importante que você deixe claro para os seus médicos e você consiga, tipo, conversar com eles e falar assim: "Olha, eu não sou tão fã disso aqui, você não pode ter outra opção?". Igual a minha médica, ela dava várias opções, a nutricionista dava várias opções na questão de um café da manhã. Por quê? Eu sou a pessoa que não gosto muito de coisa quente. Talvez seja por isso que eu também não me dei bem com a sopa, não deu bem com a então, principalmente de manhã, na hora que eu acordo, eu quero tomar uma coisa gelada, um leite gelado, um suco gelado, alguma coisa gelada, gelada. Então, ou comer alguma coisa igual aqui eu tenho uma receitinha de um bolo de aveia que eu faço, ai, uma delícia. Que depois eu vou gravar uma receita pra vocês, porque nesse canal também eu quero dividir algumas coisinhas que eu faço que dá certo. Eu não tô falando, assim, que ele não tem caloria, não é isso. Eu também nem sou uma nutricionista. Ele é nutritivo e ele é saudável. Então, é uma das coisas que e também não vai açúcar. Então, é uma das coisas que eu priorizo ali de questão de saciedade, de e não ir açúcar, de ter todo aquele balanço. Então, ela colocou esse bolinho pra mim na questão de alimentação. Eu comecei a é muito gostoso, assim, que a gente começa a querer experimentar outras coisas. Eu quis experimentar várias outras coisas que talvez não faziam parte também da minha alimentação. Não era ou eu falava que não gostava, ou eu falava assim: "Ai, deixa eu dar mais uma chance", talvez você dá mais uma chance, e aí você começa a gostar. Mas nesse todo esse meio, eu pude me afastar um pouquinho e perceber que a minha alimentação ela era baseada em carboidrato. Carboidrato e açúcar. No final, tudo era açúcar, né? E, e eu vi que a minha médica foi me explicar que a questão do carboidrato também tem tudo a ver com a endometriose. Pode ser uma bobeira ter falado isso aqui, mas foi o que a médica me passou. Que assim como o açúcar tá para diabetes, o carboidrato tá para endometriose. Então, ela pede no seu corpo esse tipo de alimento para poder se alimentar. Então, acaba que as pessoas que têm endometriose, elas acabam comendo mais carboidrato. Isso é pensamento da minha cabeça, né? Que a pessoa acaba comendo mais. Então, acaba virando tudo gordura e você vai comendo, comendo, comendo e você vai assim, comendo só açúcar, bebendo açúcar. Então, consequentemente, o seu resultado vai ser a obesidade, vai ser, prejudicar a saúde na questão de tudo que a obesidade pode manifestar no seu corpo. Então, essa questão do alimento, de você saber trocar as coisas por alimentos, saudáveis, alimentos eh mais certos na questão de dele dar casaco, assim, na questão: "Ah, eu gosto disso e isso ele me faz bem, me dá energia, me tem proteína, tem tudo que pode ter para contribuir para o meu corpo", porque aqui o nosso corpo é o nosso templo, né, e a gente tem que cuidar dele para poder estar vivendo e ter a plenitude de conseguir viver mesmo, respirar, andar, caminhar e todos os benefícios que ele tem, né. Então, eh, eu acho que nessa parte da alimentação é um pouco disso, de você e também a questão de às vezes abre várias camadas desse vídeo. A questão do alimento, então, é interessante você estar pesando para você saber o quanto cabe e quanto que você ali pode estar, comendo ou não. Tem alguns alimentos que ele me incha mais, igual, vamos supor, no começo era muito ovo, ovo cozido, ovo mexido, ovo não sei o quê.
O ovo cozido pra mim, ele faz ó, no meu estômago, ele faz isso. Aí a médica falava assim: "Ai, come 2", acho que era 2 que ela falava, um, sei lá, era alguma coisa assim. Sei que eu comia um pedacinho, um negócio fazia só. Então assim, o ovo, assim, eu meio que uma agonia. Não é uma coisa assim, que eu assim: "Ai, parei de comer", não parei. Tem proteína, vou fazer o quê? Vou comer, né. Ele é bom pra saúde, vamos tá comendo. É tudo que eu como? Não é tudo que eu como, mas é tudo que eu tento comer. Eu tento comer para poder o meu corpo acostumar com o que é saudável. Claro, a gente acaba, às vezes, no final de semana comendo alguma coisinha, alguma besteirinha? Sim, mas a gente tem que aprender a identificar. Vamos supor: "Ai, nossa, saí do trilho, já voltei". Já voltei, ó, é aqui que eu quero andar. Por quê? Porque a obesidade vai ser uma doença que não sei se a gente vai curar, mas a gente sempre tem que estar de vigia. Nunca a gente vai ter que assim: "Nossa, ai, agora eu sou magra, agora eu vou ser sempre magra, linda, nunca mais vou ter obesidade". Não, não. Você vai ter que sempre estar, sempre de vigia. "Nossa, olha, engordei tantos quilos, espera aí, vou ver o que eu tô fazendo de errado". Eu esse ano, deixa eu ver, fiz em 2024, 2025, 2026, eu tenho 2 anos, 2 anos de cirurgia. Então, o pessoal fala que tem a parte da lua de mel, tal, não sei o quê, acho que durante um ano. Eu já saí dessa lua de mel já faz um tempinho já, mas já consegui, tá num eu cheguei até, eu acho que os 53, hoje eu tô com 57 quilos. Eu tô com 57, eu acredito, porque eu tomei muito cortisol não, cortisol que fala? Corticoide. Corticoide. Nos últimos meses eu tomei muito corticoide por conta da dor de ouvido que eu tenho há faz uns 6 meses com dor de ouvido já, e já tomei de tudo quanto é remédio, e eu tomei injeção de corticoide, tomei negócio, spray de corticoide, tomei tudo de corticoide. E aí ele dá uma inchada, a médica disse que era assim mesmo, que ia no mínimo uns 3 quilos ia vir junto com isso. Mas enfim, mas eu já fiquei preparada já pra na questão disso. Por quê? Eu acho que quem já foi gordinha sabe que o maior medo é voltar, então sempre tem que estar voltando e testando. Então, na hora que eu percebo que eu tô um pouquinho, já volta pro trilho. Então, essa questão alimentar e vamos supor, tem muita gente que não consegue comer arroz. Eu, particularmente, eu não tive nenhum problema com nenhum alimento, nenhum alimento. Vamos supor, tudo que eu comia antes, eu consigo comer, tudo. Claro que tem coisas que antes eu não comia, né, vamos supor, tem gente que toma, eh, um uma lata de leite condensado. Eu não tinha esse hábito tão ferrenho com doces. Porém, depois da cirurgia, eu percebi que eu fui esse paladar para o doce, ele aguçou mais. Mas também não quer dizer que eu vou: "Nossa, espera aí, um leite condensado, um não sei o quê". Não, também não é assim, né, gente. É tipo, é um ai, uma festinha, um brigadeiro, um bolinho, entendeu? Mas também, às vezes, a pessoa corta um pedaço de bolo, ah, nem é tudo isso de bolo. Se a pessoa te dá a fatia que é tradicional de dar pra todo mundo e você não vai comer aquela fatia, entendeu? Você não vai participar daquilo lá, ou você vai comer o salgadinho ou você vai comer o bolo. E era assim que a minha nutricionista passava: "Ana, escolhe uma coisa só, ou você vai no salgadinho ou você vai no bolo". Então, tinha vez que eu ia só no salgadinho, tinha vez que eu ia só no bolo, e assim ia. E também a questão de comer e tomar. Eu sempre tive esse hábito de comer e tomar junto. Eu passei pra médica que eu tinha isso, aí ela falava: "Ana, então primeiro você come, aí você come um pouco, come, vamos supor, metade do prato, aí você vai lá e bebe alguma coisa. Não fica tipo assim, uma colher, um gole, uma colher, um gole". Ela falou que pra mim não ficar assim, pra mim comer pelo menos a metade e depois assim. E eu sempre dou prioridade, vamos supor, eu vou começar a comer um prato, aí meu prato sempre tem um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de salada, um pouquinho de carne. Aí pode ser carne vermelha, carne frango, peixe, enfim. Eu sempre dou prioridade de começar pelo proteína. Então vamos supor, caso não dê pra comer, aí não deu pra comer o arroz e feijão, aí deu pra comer com proteína, e porque todo mundo sabe, eu acho que as pessoas sabem que a parte de
proteína, ela é muito importante para a questão de massa magra, esse tipo de coisa, que a gente, com esse peso que a gente acaba perdendo muito rápido, ele acaba sendo o primeiro que vai embora. E essa massa magra, ela é a mais difícil de voltar, então a gente tem que sempre priorizar. Eu não tive muita questão de, no corpo, de ficar muito flácida. O que eu senti muito foi na minha barriga, porque a minha barriga era enorme, então foi na onde eu já fiz a cirurgia na questão de retirada de pele da barriga e fiz o fechamento da diástase. Então também eu fechei a parte da onde tinha na questão da gravidez, que abriu um pouquinho o músculo, né. E aí aí depois vem a questão de todos esses alimentos, vem a questão do whey. Gente, pra mim comer alguma coisa, a coisa tem que ser boa, infelizmente. Gente, eu não sei que raios que acontece. Eu acho que é a minha cabeça de ter, eh, tido uma estrutura anterior com muita falta e muita não escolha do que comer. Hoje eu prefiro escolher, mesmo que seja, vamos supor, eu vou escolher ele saudável, tal, mas ele tem que ser gostoso. Então, assim mesmo, eu fiz a questão do whey. O whey é muito importante, o whey e creatina. E o whey, que eu fiz? Eu comprei aqueles sachêzinhos de doses para poder experimentar. Porque eu ouvia: "Ai, nossa, é uma delícia. Ai, parece leite em pó, parece não sei o quê". Aí eu ficava assim: "Gente, mas será? Será que é isso mesmo? E eu tô ficando é doida". Aí eu falei assim: "Não, eu vou comprar para mim ver como que é". E aí, na hora que eu fui experimentar, eu experimentei da mais barata. Eu experimentei da marca, ai, da Growth. Experimentei da Growth, porque tinha tanta gente falando da Growth e vinha um influenciador falava da Growth e vinha outro falava da. Falei: "Opa, espera lá, vou experimentar". Aí eu peguei, de leite em pó, não era leite, era leite em pó, de chocolate, de morango, de doce de leite, de um monte. Aí: "Ai, experimenta com água, experimenta com leite, experimenta com não sei o quê". Fui. Nenhum, nenhum. Eu achei todos horríveis, todos horríveis. Por quê? Porque ele tem um gosto de um adoçante, que ele deixa amargo. Parece que eu estava tomando remédio. Então, eu falei assim: "Ah, não, isso isso não vai dar certo". Aí, o que que eu fiz? Eu comprei uma dose da Dux. Essa dose da Dux, eu achei perfeita, mas, assim como eu gostei, às vezes a pessoa não gosta e acho o da Growth muito bom. Então vai muito de paladar, né? Vai muito de você experimentar, comprar o sachêzinho e experimentar. Eu experimentei o de chocolate, o de acho que de caramelo. Experimentei o de chocolate branco. Chocolate branco, ai, gente, olha, pode ser muita loucura minha, muita coisa da minha cabeça, mas pra mim parece chocolate Lacta. Parece uma delícia, delícia, delicinha. Mas, gente, eu não sei vocês. Eu prefiro tomar com leite ou iogurte desnatado. Eu prefiro. Com água, pra mim, não rolou. Não rolou com nenhum das marcas. Tem o de cookie. O de cookie, ele é perfeito com iogurte. Perfeito. E não é bater não, gente. Mistura ele na mão, come. Delicioso, delicioso. Se você tem problema de tomar algum tipo de whey, eu acho que o da Dux, ele é um pouquinho mais caro, ele é, mas eu acho que ele vale cada centavo que você vai colocar nele. Cada centavo investido, ele vale. E eu não tenho cupom da Dux, não. Eu só sou afiliada do Mercado Livre, então se vocês precisarem de algum um whey, alguma coisa assim, eu vou deixar o link aqui embaixo do Mercado Livre, que aí dá pra você pesquisar e você encontrar o melhor whey para você. Então, deixa eu ver o que eu tenho mais pra falar. Ah, e a questão da água, gente. Não sei se todo mundo tem esse problema com a água. Eu tenho um problema com a água até hoje. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a microfisioterapia. Eu conheci ela antes de fazer a cirurgia da vesícula. Ela vem sobre coisas que estão na nossa memória celular, na questão de pele. E uma das dificuldades que eu tenho, que o meu corpo não pede, é a questão da água. Então, a questão da água até hoje, eu venho me vigiando na questão de tomar, de sempre estar hidratada. E eu também não tenho nenhuma questão na questão do pH da água. Tem muita gente que fala sobre o pH da água, sobre conseguir beber uma água
ou outra água, eu não tenho essa questão de pH da água. A única coisa que eu tenho é que desde sempre, desde que eu me conheço por gente, é que eu sinto o gosto da água. E talvez isso seja ruim pra mim, porque nem toda água eu vou conseguir tomar. Então, eu dou prioridade pra algumas marcas de água que eu sinto que ela é mais igual. Tem um galão aqui na minha cidade que vende, que é água da Vitalícia, acho que é assim que chama o nome. E aquela água eu consigo tomar. Tem uma outra que eu nem lembro o nome, deveria saber pra mim não comprar mais, que eu não consigo. Parece que a pessoa pegou da torneira, sei lá, de algum lugar que não tá purificada, não tá não sei o quê. E aí eu não consigo, porque o gosto da água é diferente e eu sinto o gosto. Eu não sei se eu sinto o gosto do que eles colocam de produto de limpeza. Não faço ideia de que gosto que eu sinto. Eu sinto um gosto que eu não consigo tomar água. Então, eu sou extremamente chata pra tomar uma água, pra conseguir me hidratar. E eu vejo que é um ponto muito crucial na questão de quem fez a cirurgia pra tá tomando a água por conta do pH. Eu não vejo essa conta de pH não, eu vejo a conta do gosto que eu vou sentir e de como o meu corpo vai se adequar com isso. É assim mais ou menos que eu vou me lidando. Então, hoje já com mais de 2 anos de cirurgia, eu não vejo muito a questão de: "Ai, nossa, eu não consigo comer o tanto que eu queria comer", ou fica eu sinto que esse tanto que eu consigo comer é o tanto que o meu corpo precisa para ele funcionar perfeitamente. Então eu não me forço a comer mais, eu não tento fazer coisas, assim, astronômicas para poder ou caber mais ou, eles falam um hack da cirurgia para poder comer outras coisas que talvez faria mal. Eu não tento procurar esses caminhos, eu tento me policiar na questão de, claro, às vezes a gente come uma coisinha que, ai, a gente tá com vontade, igual a época que foi aquele morango do amor. Todo mundo queria comer morango do amor. Quem que não queria? O pessoal não tinha nem pra vender. Mas aí a gente vai comer o quê? Vai comer um morango do amor e quieto, facho, ó. Vai tomar sua água, volta na sua dieta e boa. E fala pro seu médico, ó, tava com muita vontade disso, comi e foi isso. Mas não adianta falar assim, ai, vou fazer tal coisa e não vou voltar à questão de exercício. E a questão do exercício pra mim, ela foi assim, um pouco desafiador por conta de quando eu fui fazer os exames antes de começar a cirurgia, né? Eu tinha muito problema na questão de joelho, coluna, nos 2 joelhos, na coluna. Então eu achava que tudo poderia dificultar mais na questão de não conseguir fazer o exercício ou me quebrar, ou teve uma época que eu perdi bastante quilo na questão de até massa magra que acaba indo, né? Fui inventar de fazer Muay Thai e Jiu-Jitsu. Ó, segunda era Muay Thai, terça era Jiu-Jitsu. Aí falei pra minha psicóloga, né? Aí ela falou, não acredita fazendo isso, não. Você não tem nem massa magra pra poder estar fazendo tudo isso. E aí ela falou assim, aí ela contou uma situação de uma conhecida dela que foi fazer, não era, não era especificamente esse exercício, porém, por conta de perder massa magra, fraturou a coluna. Eu falei assim, ai, que beleza, né? Que beleza. Mas o meu primeiro contato, depois eu parei, né, gente? Porque eu preciso ter a massa magra pra mim poder é, fazer alguma coisa e não ficar na loucura, né? De fazer tudo de uma vez. Também não é tudo de uma vez que você vai conseguir que a cirurgia seja um sucesso pra você. Então, o meu primeiro exercício depois da cirurgia foi o Pilates. O Pilates foi bem desafiador pra mim, mas ele foi bem importante na questão de sensorial de corpo, de essa questão de corpo mesmo e de como construir. E em paralelo a isso, sempre tinha a caminhada, porque a caminhada acho que vai ser assim pro resto da vida, que a gente tem que se exercitar e, assim, seja o mínimo.
o mínimo que for, mas a gente precisa estar se exercitando e se movendo para o corpo, ter uma atividade e saber que você não está parada, não está sedentária, tipo, 100%. Não, você tem que o interessante, assim, é você encontrar uma coisa que você gosta de fazer. Muito importante a musculação na questão de massa magra, de que nessa outra questão de flacidez, que nós mulheres sentimos muito na questão de, ai, colocar uma blusinha de alcinha, que antes eu não colocava, mostrar as pernas, que antes eu também não estava. Eu estava mostrando, mas acho que não do jeito que eu queria mostrar. E aí acaba que você fica com a perna bem assim, mais flácida. Eu acho que a parte mais flácida que eu tive foi a barriga, e depois disso veio a perna, porque eu sou aquela pessoa que tenho muita coxa. Tinha coxa e bundão. Então acaba que fica mais suscetível a ficar mais flácido que outras partes do corpo. Que mais, gente? Eu acho que tá bom. Eu acho que eu já falei demais, acho que tá bom. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês tenham em questão de, ai, como tá sendo agora a questão alimentar, esse rolê de rodízio, esse rolê de, ir nos lugares pra comer, deixem aqui que eu vou estar respondendo todo mundo com muito carinho. E até o próximo vídeo.